Nesta noite, nós vamos falar sobre os nossos pensamentos. Este é um tema muito importante para que nós possamos entender a força que nós possuímos dentro de nós. O pensamento é uma força extraordinária na nossa vida. Nós temos escrito muito em nossos livros sobre pensamentos. Vários livros nossos, nós trazemos esta interpretação do pensamento na nossa vida. Porque o pensamento, quem dirige, somos nós mesmos. Nós somos os donos dos nossos pensamentos. Com o pensamento, nós podemos mudar a nossa vida. Com o pensamento, você pode adoecer o seu corpo. Com o pensamento, você pode ser feliz. E com o pensamento, você pode até se curar. Por isso é muito importante essa interpretação. O pensamento é a força que todos nós trazemos. Então, hoje nós temos catalogados nos anais da medicina pessoas que conseguiram reverter doenças no nosso físico, doenças cardíacas, depressão, artrite, doenças de Parkinson, até cânceres, até 4º grau, com a mudança de pensamento. Veja como é importante aquilo que você pensa. Veja como é importante aquilo que você aciona dentro de você. Veja bem. Então, eu sempre faço uma comparação que o nosso pensamento é como se fosse uma usina produzindo energias. Nós estamos a todo instante produzindo energia. E tudo que nós pensamos, isto é importante, nós temos frisado aqui, tudo que nós pensamos fica gravado na nossa mente. Tudo que eu penso, mesmo aquilo que eu penso inconscientemente, mesmo aquilo que eu penso inconscientemente, fica gravado na mente. Então vejam vocês a força que nós temos e que às vezes nós pouca importância damos. Acordamos nervoso, mantemos o dia nervoso, com pensamento negativo, ideia que nada vai dar certo. Quem vai direcionar a nossa vida somos nós mesmos, são os nossos pensamentos, essa faculdade extraordinária na nossa vida. E como dissemos, mesmo que você inconscientemente não saiba, tudo que você pensa é gravado. Os mínimos pensamentos, os mínimos atos, eles vão gravando no nosso inconsciente. É como se fosse um gravador. Um gravador. Você pensou, você gravou. Inclusive, nós fazemos, num dos nossos livros, uma comparação entre o computador e o nosso pensamento. Computador e o nosso pensamento. No computador, tudo que eu escrevo, ele grava. Tudo que eu penso para criar um texto, para estabelecer uma ideia e que eu passo no computador, o computador grava. As mínimas coisas. Mas com uma diferença. No computador, se terminado o texto,
ou terminado a redação de algo que exteriorizei no pensamento, eu quiser desgravar, deletamos, que é o termo que se usa na linguagem dos computadores. Deletamos. Mas e que eu pensei para escrever no computador? Será que deleta também? Veja bem, eu disse que tudo que nós pensamos fica gravado no nosso inconsciente, na nossa mente, no nosso cérebro. Então, embora um computador tenha a faculdade de gravar aquilo que eu queira escrever, que eu queira redigir, então, digamos, eu estou escrevendo um texto para o meu livro, no computador. Mas eu não gostei do texto. Eu tiro, eu deleto. Mas ele não perdeu, ele ficou gravado no meu pensamento. Aquilo que eu escrevi, eu deletei no computador, mas na minha mente ele não deletou, ele fica gravado. Então, desde que nós temos consciência da nossa existência, desde quando nós começamos a pensar, usar as palavras primeiras, e que nós gravamos no nosso cérebro, ele está gravado até hoje. Tente lembrar algum fato que ocorreu com você lá na infância, bem na infância, e que hoje está gravado e que você não esqueceu. Você gravou e não esqueceu. Eu mesmo, às vezes, converso muito com o nosso companheiro Zezinho, nos nossos estudos, eu tenho tanta coisa gravada na minha infância e que eu vou buscar na minha mente, capto e lembro perfeitamente. Não tem? Vocês mesmo, quantas coisas vocês não têm gravado dentro de vocês? E aí diz os nossos doutores, os nossos especialistas, de que quanto mais aquilo que eu gravei é gravado com forte emoção, uma emoção elevada, mais fixa na nossa rede neural. Quer dizer, aquilo que eu pensei ou que eu agi, mas que foi com forte emoção, aquilo realmente me emocionou, fica gravado. Aquilo que eu não me emocionei fica gravado, mas não tem tanta força daquilo que eu usei a minha emoção. Então, tudo na nossa vida é gravado naquilo que nós chamamos redes neurais. As células do cérebro são chamadas de células neurônicas ou as células neurais. Então, algo que eu pensei, os neurônios se comunicaram um com o outro, formaram uma rede. E essa rede está guardada. Essa rede está guardada em nós. Então, até nós comentávamos nos nossos estudos, eu tenho uma rede neural para a esposa, tenho uma rede neural para o meu trabalho, tenho uma rede neural para o dinheiro, tenho uma rede neural para os filhos, quer dizer, tudo isto daí está em rede neural. Essas redes, quando nós buscamos, elas imediatamente vêm à tona e eu lembro. Por quê? Porque o meu pensamento é gravado sempre. Eu não perco nunca aquilo que eu gravei. Pode ficar, digamos assim, esquecido, pode ficar um pouco apagado, mas não perde. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual e fica no plano espiritual, na minha mente, gravado o que passou na existência anterior. Olha que coisa interessante. Você leva para o mundo espiritual aquilo que você gravou. Porque muita gente diz, morreu, acabou. Ou morreu, não lembramos mais do passado. Não, tudo em nós fica gravado. Até uma passagem que eu cito muito,
nas nossas reflexões é do livro Nosso Lar, em que André Luiz, quando deixou o corpo físico e foi para o plano espiritual, ao chegar, ser atendido no plano espiritual pelos mentores, ele pensou que ele ia ser julgado, que aí nós temos a ideia que nós vamos ser julgados quando desencarnar, não é isso? Você vai ver quando desencarnar, você vai ser julgado por Deus. Você tem essa ideia. André Luiz levou para o plano espiritual essa ideia, que quando ele desencarnasse, ele ia ser julgado por um tribunal lá no plano espiritual. Mas ele aprendeu um outro tipo de julgamento. Aquilo que ele tinha gravado, não perdeu. Mas ele não encontrou no plano espiritual juízes nem promotores severos. Encontrou amigos que o ajudavam a despertar na mente dele aquilo que ele gravou na existência passada. É como se um filme, como se for um filme. Diz ele que quando estava no plano espiritual, quando ele estava sendo assistido, os mentores espirituais ajudavam ele recordar ou fazer passar o filme da vida dele. Ele começou no plano espiritual a assistir as cenas da sua vida desde tempos imemoriais. Assim somos nós. Então ele dizendo que não ia ser julgado, mas amigos que ajudavam apenas relembrar as ações que ele cometera na terra e que agora ele precisava vir à tona aquilo para ele analisar o que ele fez, mas sem castigo, uma forma de despertar. Então isso é importante para nós começarmos o nosso estudo. Nós gravamos na nossa mente tudo que nós pensamos, até aquilo que eu não gostaria de lembrar mais. Quantas coisas que nós fizemos e que você não quer lembrar, mas está gravado. Está gravado em nós. E nós não esquecemos mais. E isto, Jesus, no Evangelho de Mateus, que foi citado por Mateus, ele chega a falar sobre isso. Mas claro que na época de Jesus não tinha essa tecnologia que nós temos, e os estudos que nós temos. Mas ele usa uma expressão que vai de encontro a isso que nós estamos falando. Diz no texto, Mateus diz que Jesus teria dito o seguinte: só de pensar já adulterou com ela. Esse é um texto do Evangelho. Só de pensar já adulterou com ela. É claro que a ideia de adulterar aqui, hoje é outro sentido, mas naquela época o sentido de adulterar era o sentido sexual, a pessoa pensar numa pessoa, o marido pensar numa outra pessoa, a mulher, enfim. Isto quer dizer adulterar naquela época. Hoje adulterar tem tanta coisa, você pode adulterar uma bebida, você pode adulterar um leite, você pode adulterar uma roupa, enfim, mudar a qualidade. Então, vejam bem essa frase que nós vamos encontrar em Mateus, para a gente entender que tudo fica gravado. Ele diz, só de pensar já adulterou. E o que nós dissemos? Normalmente aqui o Evangelho fala isso. Mas eu não pratiquei, eu não fiz nada. Como santinho você diz assim, eu não pratiquei nada, eu só pensei. Mas Jesus diz, só de pensar você já gravou, que é o que nós estamos falando. Só de pensar você já gravou. E é por isso que às vezes vem à tona na nossa mente atos que nós praticamos e que nós não gostaríamos de relembrar. Eu garanto que todos vocês têm, porque isso é do homem, a nossa imperfeição, coisas que você pensou de mal e que você não gostaria que viesse à tona, vem à tona. Muitas vezes quando você está dormindo. Muitas vezes quando você está dormindo.
vem à tona através de sonho certos arquivos que nós temos gravados na mente. Aqueles arquivos se abrem e você acorda lembrando daquilo. Houve digamos assim, a censura, perdeu a censura e veio à tona, e mesmo quando a gente acorda, dá a impressão de que aquilo realmente aconteceu. Então, é preciso que nós tomemos cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam a nossa vida. Os nossos pensamentos criam a nossa vida. Vida desairosa, vida desonesta, vida de tristeza, vida de angústia, vida de falta de perdão, porque é nós que criamos. Então, o que se aconselha? Inclusive, nós falamos isso no nosso livro Peça e Receba. É preciso que nós criemos ideias positivas, não pensemos no negativo. Quando vem o negativo, nós temos que substituir a nossa mente, pensar positivamente, porque eu vou viver aquilo que eu penso negativamente. Se eu acordo cedo e diz, se eu pegar aquele fulano, eu vou falar uns bons recados para ele. A tua mente fica esperando isso aí, está gravado e fica esperando. Até quimicamente, as energias ficam se preparando para você encontrar com a pessoa e falar aquilo que você gostaria de falar. Então nós temos que educar os nossos pensamentos, nós temos que educar a nossa alma para que nós pensemos sempre positivamente. Não é simplesmente dizer assim, eu estou doente, mas eu não estou doente, eu tenho saúde. Não é só pensar, é preciso mudar a mente, passar a pensar exatamente que você tem um corpo perfeito, um corpo saudável. É um trabalho que se tem que fazer todos os dias. E aí entra o problema religioso. Quando você pertence a essa ou aquela religião, você acorda e diz, eu vou pedir para a minha santa, se você é católico, para que ela me proteja hoje, que eu estou nervoso, que hoje já acordei baleado, eu vou pedir para o santo me ajudar. Se é espírita, eu vou orar para o espírito me proteger durante o dia. Quer dizer, você está jogando o teu pensamento para alguém externamente resolver aquilo que você tem que mudar o seu pensamento. Você está jogando externamente. Esse é o sentido da vida. Somos espíritos eternos e nós estamos aqui para construir um mundo cada vez melhor dentro de nós. E isto não vai ser feito por ninguém. Isto não pode ser terceirizado. Como aquela história que às vezes você tem pessoas que você encontra na rua, de sua intimidade, diz, você vai no centro, reza por mim lá. Ou seja, outra igreja também, faz oração por mim lá. Quer dizer, você quer que os outros resolvam o teu problema, quando somos nós os construtores do nosso destino. Nós somos os construtores da nossa vida. Emmanuel tem um livro que eu sempre cito e indico às pessoas que deve ser um livro para ler sempre, eternamente, chama Pensamento e Vida. Emmanuel diz que nossos pensamentos, eles criam um reflexo dentro de nós mesmos. Aliás, ele diz, o pensamento cria a vida que procuramos. Emmanuel diz isso nesse livro Pensamento e Vida. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Por quê? Nós vamos gradativamente gravando nos nossos pensamentos aquilo que eu emiti, aquilo que eu projetei. Então, minha gente, vamos entender, vamos procurar usar esta arma extraordinária que nós possuímos, que é o pensamento que vai construir a nossa própria vida. Então, vejam vocês, e como nós conseguimos isso? Nós vamos
às vezes, durante a nossa existência, nós vamos criando crenças. Muitas vezes, você tem certa crença e você aceita aquela crença como verdadeira e vive a vida inteira em cima daquela crença. Você leva a sua vida na base de crença. Nós todos vivemos sob crenças. As religiões são crenças, não adianta você dizer que não. Você crê em Deus, você crê no Espírito, não é o Espírito, mas você crê. Você crê que você é católico na Trindade, você crê que existe a Virgem Maria, que Jesus nasceu de um parto anormal, não foi um parto normal. Isso é crença. Se faz bem para você, tudo bem. Enquanto aquela crença te alimenta, a vida está ótima. Só que chega um ponto que você já começa a questionar certas crenças que você tem gravado em si. Então eu comparo a crença ao chamado placebo. Crença é um placebo. Veja se vocês raciocinam comigo. Aquilo que eu coloquei na minha mente como crença é um placebo. Porque eu vou viver a vida em cima daquela crença. E o que é placebo? Placebo, na medicina, se usa como o chamado remédio de mentirinha. O pessoal vai no médico, o médico vê que você está nervoso, que você não tem doença física, aí o médico fala assim para você: olha, eu recebi hoje de um laboratório um remédio que você vai testar, você vai gostar, isso vai resolver para você. A pessoa sai de lá com aquela crença que aquele remédio vai resolver, ela toma e muitas vezes se cura e às vezes não é o remédio efetivamente. Então, às vezes um remédio de farinha, a pessoa toma, acredita que aquilo vai curar e ela se cura. E não tomou remédio nenhum quimicamente. Então, crença é um placebo. O Dr. Joy Dispenza, que nós estamos estudando, hoje é um nome internacional, com workshop no mundo inteiro, ele diz: você é placebo. Será que nós somos placebo? Somos placebo, sim. Porque nós aceitamos certas crenças e levamos a vida inteira. É um placebo. Nós somos, então, esse placebo. Muito bem. E se você acredita naquilo, está valendo. Eu não digo que a crença é ruim, nós somos crenças, nós somos placebo. Mas chega um ponto, mesmo dentro da religião. Quantas pessoas que frequentam determinada religião, e chega um ponto ele começa a questionar a religião. Mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas por que ele aceitou? Porque era uma crença para ele. Eu tenho tido contato com vários amigos que estão lendo meus livros. Um foi até ligado à igreja e ele viveu a vida inteira com aquela crença. Depois ele passou a ser espírita, frequentando o centro. Quer dizer, ele mudou a crença. Aquilo que ele aprendeu valeu até um certo tempo. Depois ele mudou aquela crença, não aceitava mais aquilo. E assim nós vamos levando a vida. Então, como nós criamos, como nosso pensamento traz, digamos assim, muitas crenças, o nosso pensamento é capaz de curar e é capaz de te adoecer. Quando que nos adoece? Quando a minha mente, quando eu penso mal, quando eu penso que eu não tenho solução, ou uma doença que eu tenho, eu acho que alguém fez alguma coisa para mim. Enfim, você cria na mente uma doença. Toda emoção nossa, por isso que eu falei de emoção elevada, toda emoção nossa desequilibrada, ela vai encostar em algum órgão nosso. Todo pensamento que tem uma emoção desequilibrada, doentia, ela vai se localizar em algum órgão do nosso corpo e eu fico doente. Então quem criou a doença? Foi o meu pensamento desequilibrado. Você já deve ter passado por isso. Eu já passei, todos nós passamos. Nós pensamos
ficamos nervosos, e esta energia que eu emano, ela vai encontrar um lugarzinho para lá se localizar, e ela localiza no organismo. Então, eu posso usar o pensamento para me adoecer, se eu me desequilibrar, como eu posso usar o meu pensamento para me curar. Porque as curas começam com a mente, começam com o pensamento. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a maioria das nossas doenças são consequências dos nossos pensamentos. A maioria das nossas doenças são consequências de desequilíbrios emocionais, e como se for um espinho, aquilo vai e encontra no órgão e ali ele fica, e aí adoece o corpo. Aí você vai no médico, geralmente o médico já, é dor aí, receita, e você vai tomar um remédio para curar uma coisa que está na tua mente, está no teu pensamento. Você cura o organismo aqui, mas se o seu pensamento continue doentio, ele vai encontrar outro órgão de choque e vai adoecer de novo. Então, nós nos curamos mudando os nossos pensamentos. Certas doenças nós conseguimos, através do pensamento, mudar o nosso ritmo de vida, mudar a forma que nós vivenciamos no dia a dia, e isso vai acarretar em nós. Então, se tudo está no pensamento, se nós gerimos o nosso corpo pelo nosso pensamento, se as nossas células, que são organismos inteligentes, elas estão esperando o que eu penso. É como se fosse o Aladim e a lâmpada. Ela está esperando que o gênio, que é o meu pensamento, diga o que as células precisam fazer. Diz um autor que as células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Quer dizer, as células estão aguardando. O que você vai pensar? Vai pensar de doença? Eu vou ficar doente. Vai pensar em alegria? As células vão manifestar alegria. Vejam bem como é importante isso. Nós acreditamos, nós temos crenças, e essas crenças nos dirigem à vida. Há uma passagem, uma historinha, que o Chico Xavier conta, e que eu coloco no meu livro O Poder da Fé. Essa historinha foi contada pelo Chico. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Vejam bem para vocês raciocinar comigo. Para nós entendermos que a nossa fé, a nossa crença, que existe a fé que sabe e a fé que crê. Essa fé que crê, que é a crença, essa fé é um placebo. É um placebo. Não tem gente que passa em frente uma cruz, ele faz o sinal da cruz. Não tem gente que, dependendo da igreja, se ele é católico, ele faz sinal da cruz de frente à cruzinha. Mas por que tem que fazer isso? Porque é uma crença que ele tem que fazer uma atitude de respeito e fazer o sinal da cruz perante uma cruz que ele encontrou na beira da estrada. Ou gente que passa em frente à igreja, sempre volta, ele faz o sinal da cruz. Mas isso tem algum sentido? Tem, porque é crença. Se aquilo lhe faz bem, ótimo, continue fazendo. Eu vejo pessoas, às vezes, que vêm pela primeira vez no centro, vêm tomar passe. Ao sentar, ele faz o sinal da cruz e senta para tomar passe. A maioria vezes conhece casos, Brasil, a pessoa faz o sinal da cruz. Mas por quê? Porque ele acredita que precisa fazer o sinal da cruz para ele receber o passe. Mas isso é crença. Aí vai chegar um dia que ele pode até não aceitar mais isso. Pronto, ele não faz mais o sinal da cruz. O camarada que é espírita, por exemplo, já não faz mais. Mesmo que ele é egresso
da igreja católica, depois ele larga disso, não faz mais o sinal da cruz, porque não precisa. O problema está tudo na mente, está tudo no teu pensamento. Então, eu vou contar uma história aqui que Chico contou para o Ramiro Gama e que foi parar no livro dele. Veja essa historinha, vocês não vão esquecer. Está nesse livro nosso, O Poder da Fé. Um livro que foi lançado em 2005, já tem 15 anos, mas já tem várias reimpressões no Brasil. A editora vende muito bem esse livro. Então a história é essa. Ele conta: a moça abatida num acesso de tosse chegara ao centro espírita Luiz Gonzaga e no receituário o doutor Bezerra de Menezes, que é considerado um espírito de escola dentro do doutorado de espírito, de muito respeito, foi um homem que produziu, foi um médico dos pobres. Então, o Bezerra de Menezes prescreveu uma receita para essa mulher que estava abatida lá no fundo do centro e procurou o Chico. Procurou o Chico porque ela estava com uma receita na mão que o espírito de Bezerra de Menezes prescrevera para ela, para a sua doença. Ela estava com 2 hemoptises. O que é isso? Sangramento pulmonar. Ela já estava com 2 sangramentos pulmonar. E ela foi com a receita para o Chico e disse o seguinte: Chico, o doutor Bezerra de Menezes indicou esses remédios. Então tinha um receituário para ela. Entretanto, ela diz ao Chico: Chico, o médico me atendeu, aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Quer dizer, depois que o Bezerra de Menezes indicou o remédio, ela disse que o médico, então, que lhe atendeu, disse que era para ela tomar por 30 dias aquela receita. Como a gente vai no médico, o médico diz: olha, toma uma na hora do almoço, à tarde, te prescreve uma receita. Mas ela disse para o Chico, lá dentro do centro Luiz Gonzaga: Chico, mas eu não tenho dinheiro para comprar este remédio. Eu não tenho dinheiro para ir na farmácia comprar esse remédio que foi prescrito. Você poderia me arrumar algum dinheiro? Ela pedindo para o Chico Xavier para dar um jeito, né? O centro espírita, às vezes tem gente que pode ajudar, né? O Chico falou para ela: minha querida, minha filha, hoje eu não tenho dinheiro para te ajudar a comprar o remédio, para aviar a receita. E meu pagamento no serviço ainda está longe, porque ele era funcionário da Secretaria de Agricultura, lá em Minas, e então ele disse que não estava longe ainda para ele receber o dinheiro. Veja agora vocês comigo o que é crença, o que é placebo. Ela diz: o que eu devo fazer então, Chico? Eu estou desarvorada, já com os pulmões comprometidos. O Chico pensou e disse-lhe: olha a resposta do Chico para a mulher que não tinha dinheiro para comprar remédio. Você peça a Maria Santíssima, Mãe Maria Santíssima, que é um linguajar da Igreja Católica, mas o Chico era católico. Mesmo como médico, ele tinha linguajar católico. O Bezerra de Menezes também falava em Maria Santíssima. Isso é linguagem do catolicismo. Mas ele disse assim: você peça para a nossa Mãe Maria Santíssima o socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas devo fazer a medicação? Ela pergunta. De manhã e à noite. Então você, olha só a historinha. Então você vai pegar essa receita, você vai cortar em 60 pedacinhos.
que ela tinha que tomar de manhã e à tarde o remédio que foi receitado. Então você vai pegar a receita, vai cortar em 60 pedacinhos, vai tomar uma de manhã com água e à noite o outro pedacinho. Então você pega esses pedacinhos, deixa num copo d'água pura na mesa, em sua casa, e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Nós não fazemos isso não, né? No centro, o pessoal não pede também para Bezerra de Menezes, para o espírito tal, pede também, né? Bom, mas vamos à história. Tome um pedacinho da receita com água abençoada em memória dela, memória da Maria, mãe de Jesus, e repita isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem duvidar, pela fé que você vai usar essa receita. Você vai orar para Maria e vai usar isso com muita fé. A enferma agradeceu o Chico e foi embora com a receita na mão. E fez conforme foi orientado por Chico. Passado um mês, que ela tinha que tomar 60, era de manhã e à tarde, cortou em 60, portanto 30 dias. Passado um mês, a moça surgiu do centro do Luiz Gonzaga, lá do que o Chico dirigia, toda corada e refeita. Oh, é você, diz o Chico para ela. A moça bonita, né? Sim, Chico, sou eu. Pediu socorro à Nossa Senhora, a nossa mãe Maria Santíssima, engoliu os pedacinhos de papel de receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E os dois passaram a fazer a oração. Eu pergunto, foi Maria Santíssima que a curou? Ou foi a sua crença, a sua fé? Será que Maria Santíssima veio naquele pedacinho de papel? Não veio no pedacinho de papel. A minha mente, num processo catalisador, aceitou de que Maria viria naquele horário lhe trazer o remédio naquele pedacinho de papel com a água, e ela tomou com tanta fé que ela se curou. O que diz a ciência hoje? Que o nosso organismo foi feito para se curar. Nós temos a nossa própria farmácia interna. No ato de aceitar de que viria um atendimento, o organismo criou o próprio remédio, a própria farmácia interna, porque o nosso organismo foi feito para curar. Os meus pensamentos criaram uma doença, mas os pensamentos também curam essa doença. Vejam bem, isto é placebo ou não é um placebo? Placebo é um remédio de mentirinha. Claro que naquele papelzinho não tinha nada. Ao colocar na água, não tinha nada de que o plano espiritual vinha e ia lhe curar. A sua mente curou. A sua mente mudou. Criou condições para que o organismo começasse a produzir medicamentos para curar a sua própria doença. Se eu falar isso num lugar muito religioso, a pessoa fala, mas você não acredita em Deus? Mas não é isso. Isto chama-se realmente placebo. Placebo. Nós aceitamos, acreditamos e realmente conseguimos. Quer dizer, você muda o seu pensamento. Você pensa realmente que a coisa vai acontecer, que vai acontecer. É isso que eu digo. Ao invés de você acordar de manhã, abrir a janela e falar, mas que dia ruim nós vamos ter, está chovendo, que dia rancoroso, olha como está. Não, hoje eu vou ter um dia bom, essa chuva vai
germinar melhor as sementes, vai produzir mais para o nosso alimento. Quer dizer, ao invés de você pensar negativamente, pense nos resultados benéficos. É claro que o Chico, eu não sei se o Chico acreditava realmente que era Maria Santíssima, mas ele passou o placebo e a mulher se curou. Vejam vocês a força do nosso pensamento. Se você quer, você pode. Experimente diante de situações negativas, de tristeza, de angústia. Procure criar uma outra mente, aquela mente que está doentia no nosso corpo. Eu projeto uma outra mente, pensando na saúde, na alegria. Não penso em enfermidade, vou todos os dias pensar na cura, na felicidade. E a nossa mente vai influenciar o nosso corpo e o nosso corpo vai começar a produzir substâncias químicas para aquele tratamento. O nosso organismo é extraordinário, é um organismo divino. Se nós formos analisar toda a composição do nosso organismo, é extraordinário que nós podemos. E tem uma outra historinha, ainda dá tempo para nós contarmos, também sobre isso daí. É uma história também de placebo, é uma história também dos nossos pensamentos. E nós vamos então contar essa história. Essa história disse que é um fato que aconteceu. Quem conta isso é o Dr. Joseph Murphy. Dr. Joseph Murphy, no seu livro A Força do Inconsciente. Então veja bem, Jesus também não curou ninguém. Antes de eu contar a história, quando aquela mulher hemorrágica, que ela tinha um problema de disfunção hormonal, e ela sangrava, não conseguia, tinha procurado os médicos, os curadores da época, ninguém curou. Mas ela disse, Jesus vai passar por aqui, olha aí a força da crença, da fé, se eu colocar as mãos na túnica de Jesus que vai passar por ali, eu vou me curar. Conhece a historinha? É chamada a mulher hemorrágica. E ela, quando Jesus estava passando, cruzando com os discípulos, ela pegou na túnica, e ela sentiu uma eletricidade adentrando sobre o seu organismo, e aquela disfunção hormonal fez com que o organismo começasse a funcionar, porque ela tem a cura, todos nós temos a cura em nós. Então, Jesus diz, mas quem que me tocou? Quem que me tocou? Eu senti que saiu alguma coisa de mim, uma energia. Jesus diz isso no texto do Evangelho. Senhor, não dá, está todo mundo aqui, acotovelando, não sei. Aí ela, que estava com sangramento, porque a mulher menstruada naquela época tinha que ser afastada. Ela então caiu, segundo toda a história, caiu aos pés de Jesus e disse, Senhor, fui eu. E ela parou o sangramento, curou-se. Jesus disse o que para ela? Foi a tua fé que te curou. Poderia ele dizer, não, eu te curei. Não, foi a tua fé que te curou. Porque outros que estavam ao redor de Jesus, que estavam doentes, não se curaram. Quer dizer, a força do querer, a força do pensamento. Eu quero e penso positivamente. Ela conseguiu a cura porque o seu organismo produziu os elementos químicos necessários para fazer voltar a funcionar o seu organismo. Placebo. Essa fé é um placebo. Como o Chico deu o pedacinho de papel para a mulher e rezava a Maria Santíssima. E aí então uma historinha para a gente. Historinha não, diz que é verdade, né? O Dr. José Murphy conta isso. Então ele conta o seguinte. Ele fala assim, esse aqui é um caso clássico de cura pela fé. Ele vai contar um caso.
Será que é isso aqui mesmo? Deve ser. Então, o que aconteceu é o seguinte: um cidadão tinha um pai que estava também com problema pulmonar, estava sofrendo, estava para morrer. O filho soube de um monge que viera lá da Europa, do Oriente, e ele foi até o monge e conversou com ele, e depois foi ao pai. Disse: pai, eu trouxe aqui uma lasca da cruz de Jesus, da crucificação. Trouxe uma lasca e tem curado muita gente que usa isso aqui. Ele, para tornar a coisa mais autêntica, ele foi numa relojoaria, numa casa de joia, mandou serrar, cortar e colocou lá uma certa pedra em cima que brilhava. Ele trouxe a cruz e disse: pai, o senhor vai usar isso aqui a partir de hoje. Hoje à noite o senhor vai usar isso aí. Ele não tinha cruz nenhum, nem lasca, ele pegou do fundo do quintal, mandou fazer, obviamente. E o pai ficou entusiasmado, sentiu que Deus poderia curá-lo também, como outras pessoas tinham sido curadas, porque ele acreditou que aquela cruz era milagrosa. Pegou aquela cruz, orou profundamente, com muita emoção, e pediu ao universo, a Deus, que o curasse. E conta o Dr. Murphy, ele conta de que no outro dia cedo, o homem acordou bem, já não tinha mais problema pulmonar, tinha se curado. Mas quem o curou? Será que foi aquela cruz de madeira? Não, aquela cruz de madeira era apenas um placebo. Mas ele acreditou, seja a sua fé falsa ou verdadeira, mas se você acreditar, o organismo vai começar a produzir substâncias químicas para lhe curar. Porque o nosso cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira. Para ele aquela cruz iria lhe curar. E aí o que aconteceu? O organismo deu um jeitinho de criar substâncias químicas e curou o homem. No outro dia foi ao médico, tinha se curado. Isto se chama placebo, isso se chama crença. Então, nosso pensamento cura, assim como o pensamento também nos adoece. Então fica aqui, o assunto é muito amplo, a gente podia ir mais longe, mas fica aqui pelo menos a ideia de que a partir de amanhã comece a pensar sempre positivamente. Não pense que não vai dar certo, pense que você vai conseguir, porque você vai projetar uma mente para o futuro, e essa mente, ela vai funcionar um novo organismo. O organismo vai acatar essa novamente e vai curar, vai te trazer aquilo que você pede. Então, nós somos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos curam, nossos pensamentos fazem com que nós melhoremos e fazem com que nós adoecemos. Depende do uso. Nós somos os monitores dos nossos pensamentos. Assim como eu jogo a semente na terra, a terra não escolhe a semente que ela recebe, ela produz o que eu plantei na terra. Ela não importa. Que semente você plantou, a terra vai produzir. O que você botar na tua mente, aquilo que você plantar na tua mente, é como se fosse o jardineiro jogando uma semente na terra. É o que vai produzir. Tudo bem, fica aí a mensagem da reflexão da noite.